Ela cresceu ouvindo que comia demais, quando na verdade, só estava tentando preencher o vazio que ninguém parecia notar. Os pais brigavam enquanto ela mastigava. E entre gritos, vícios e panelas frias, aprendeu desde cedo que o açúcar era mais constante que o afeto. Aos 30 anos, pesava 150 quilos. O corpo era só o reflexo do abandono acumulado. E o espelho não a ofendia, apenas confirmava tudo o que o mundo dizia, que ela não era digna. Digna de leveza, de afeto, de presença, de amor. Morava em Salvador, numa casa pequena próxima à praia que raramente pisava. O mar parecia um luxo para corpos leves. E o dela era feito de pedra, de culpa, de lembrança e de desistência. Seu pai, alcoólatra desde que ela se entendia por gente, era o retrato da ausência. Morreu de cirrose, sozinho, e deixou mais do que dívidas. Deixou nela o gosto de uma vida que não precisava continuar. Foi nesse momento, entre a morte e o espelho, que ela decidiu algo improvável: viver. Mas não de qualquer jeito. Viver diferente. Viver com propósito. Começou devagar. Assistia vídeos de caminhada leve no celular velho. Trocou o pão frito da manhã por ovos mexidos. Orava antes de dormir, pedindo força que nem sabia se merecia. Sentia fome, de comida, de paz, de futuro. Descobriu que nadar aliviava dores que nenhuma palavra explicava. E ali, entre braçadas tímidas nas águas mornas da Baía de Todos os Santos, sentia-se livre pela primeira vez. A gordura não sumia rápido, mas a culpa começava a afundar. Foi chamada de fanática por acreditar em Deus. Foi chamada de ridícula pelo namorado que a abandonou com um filho no colo. Foi desacreditada pelos irmãos, ignorada pelos tios, silenciada pela vizinhança. Mas não parou. Perdeu peso, ganhou fé. Perdeu gente, ganhou clareza. Perdeu chão, ganhou asas. Uma amiga médica, tocada pela coragem dela, ofereceu algo inesperado: uma cirurgia bariátrica gratuita. Ela aceitou, mas não pela vaidade, era pela sobrevivência. Hoje, pesa metade do que pesava, mas carrega o dobro de propósito. Faz vídeos para mulheres que, como ela, ouviram a vida inteira que não podiam. Estuda nutrição. Ensina que comida é cuidado, que fé é combustível, que dor é ponto de partida. E que um corpo pode mudar, mas uma alma decidida, essa transforma o mundo. Prepare-se para ter o coração tocado por esta história emocionante de superação. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e comente de onde está nos assistindo. Agora, conheça a mulher que descobriu que seu peso nunca foi um castigo, foi apenas o chamado para uma transformação. Ela se chama Isadora Marins. Nasceu em Itapuã, cresceu no calor salgado de Salvador, mas nunca aprendeu a amar o próprio reflexo. Filha de um homem ausente e de uma mulher exausta, passou a infância entre pratos improvisados e gritos abafados. O pai, entregador de bebidas que consumia mais do que entregava, alternava risada alta com silêncio etílico. A mãe, atendente de caixa, chegava tarde, com frequência, esquecia de perguntar como foi o dia da filha. Mas lembrava de jogar um pacote de bolacha no colo, como se aquilo alimentasse mais do que a fome. Aos 6 anos, Isadora já sabia que comer escondido era mais fácil do que explicar a solidão. Aos 10, pesava mais do que a maioria das colegas de classe. Aos 12, foi chamada de baleia pela primeira vez, e não reagiu. Engoliu. Como tudo. Na adolescência, seus aniversários se resumiam a bolos comprados com o troco do pão. Não havia festas, nem amigos, nem parabéns. Apenas a TV ligada e o desejo de desaparecer. Enquanto as meninas da escola falavam de paqueras, Isadora aprendeu a se esconder em roupas largas e a se defender com piadas autodepreciativas. A fé entrou de mansinho. Não por ensinamento religioso, mas por necessidade emocional. Encontrou um terço no fundo de uma gaveta e passou a segurá-lo nas noites mais escuras. Ainda que não soubesse rezar direito, acreditava que alguém a escutava. Porque ninguém mais parecia escutar. Com 20 anos, engravidou de um namorado que a amava em silêncio,
mas a culpava em voz alta. Diziam que ela era dependente emocional. Ela achava que era só carência. Criou o filho quase sozinha. O pai da criança sumia por dias, voltava com desculpas. Depois, não voltava mais. Isadora trabalhava como balconista de padaria. O ambiente era quente, o cheiro do açúcar constante. Não resistia. Voltava para casa com doces escondidos na bolsa. E chorava depois de comer. Não pela comida, pela repetição da falta. Ela tinha 30 anos, um filho pequeno, o corpo pesado, a alma exausta e um coração cheio de perguntas. Até que, certo dia, ao receber a notícia da morte do pai por cirrose, ela não chorou. Sentou-se na beira da cama e entendeu, ou mudava, ou seria engolida pelo mesmo destino. E foi ali, no silêncio daquela tarde abafada de Salvador, que ela escolheu viver. Pela primeira vez, por ela. Essa é Isadora. E esse é o começo do que seria sua ressurreição em vida. A transformação de Isadora não foi feita de milagres. Foi costurada em silêncios, em pequenos nãos que ela dizia para o passado. Começou com passos curtos no calçadão, ainda escondida atrás de uma camisa masculina que lhe cobria até os joelhos. Caminhava cedo, antes que o sol trouxesse os olhares. Um fone de ouvido com louvores antigos fazia companhia à sua respiração ofegante. Durante semanas, não viu diferença. Mas um dia percebeu, já não parava para descansar a cada quadra. Já não precisava se sentar no meio do caminho. O corpo, antes cativo, começava a responder. Mudou a alimentação com o pouco que sabia. Tirou o refrigerante. Acrescentou frutas. Trocou o excesso de pão por batatas. Mas foi quando entrou no mar, pela primeira vez em anos, que sentiu algo novo, leveza. A água não julgava. A água a abraçava. E nadar se tornou refúgio, se tornou terapia. A natação virou hábito, virou encontro com Deus. Era nas braçadas que Isadora chorava, sem ser vista, sem ter que explicar. Passou a gravar pequenas metas em um caderninho, chegar ao poste, andar até o mercado, não chorar depois do almoço. Cada meta era uma vitória. Cada linha riscada era um pedaço do peso emocional que se desprendia. Entrou na academia da comunidade, com vergonha, mas entrou. O instrutor foi ríspido. Outros alunos riram. Mas ela permaneceu. E o corpo começou a mudar. Nesse processo, o namorado que havia voltado temporariamente começou a se incomodar. Dizia que ela estava metida, que isso era fase. Passou a criticá-la com frequência. Até que, em um surto de raiva, jogou o tênis de Isadora pela janela e a chamou de aberração tentando parecer normal. No mesmo dia, ela o pôs para fora. E ficou com o filho. Só os dois. Mas com mais espaço, mais ar, mais fé. Meses depois, já com dezenas de quilos a menos, uma amiga de infância, médica, reapareceu. Viu nela um brilho antigo e ofereceu o que Isadora jamais esperava: uma cirurgia de redução de estômago gratuita, dentro de um programa de incentivo à saúde feminina. Ela hesitou, orou, pediu sinais e aceitou. A cirurgia foi difícil, a recuperação, mais ainda. Mas, com o filho ao lado e a fé firme no peito, ela atravessou cada etapa com coragem. Voltou a caminhar, voltou a nadar, voltou a sorrir e decidiu gravar. Pegou o celular antigo, gravou um vídeo dizendo: se você também acha que não consegue, assista isso. Eu sou a prova de que você pode. O vídeo viralizou. Hoje, ela pesa menos da metade do que um dia carregou. Mas o que perdeu em quilos, ganhou em presença, em voz, em missão. Isadora estava renascendo. E, dessa vez, seria impossível ignorá-la. O corpo mudava, mas algo dentro de Isadora permanecia inquieto. Ela estava mais leve, mais ativa, mais visível. Mas quando deitava à noite, o silêncio continuava pesado. Porque não era o espelho o problema, nunca foi. O que doía era o que ele não mostrava,
a ferida que carregava no fundo da alma. Aquela que nem a cirurgia, nem os treinos, nem os vídeos mais inspiradores conseguiam alcançar. À medida que o mundo celebrava sua transformação, ela sentia crescer uma dúvida silenciosa. E se tudo aquilo fosse apenas aparência? E se a velha Isadora ainda estivesse ali, escondida, esperando um tropeço? O sucesso repentino nas redes sociais trouxe visibilidade, mas também julgamento. Comentários cruéis começaram a surgir. Fácil falar depois de operar o estômago. Tá aí fazendo marketing de dor. Agora quer pagar de exemplo? Ela lia, engolia, silenciava, mas os olhos já não tinham o mesmo brilho. Certa noite, enquanto preparava um vídeo para publicar, o filho entrou no quarto com uma pergunta simples e direta. Mãe, você ainda é triste? Ela congelou. Isadora sempre achou que estava protegendo o filho com silêncio. Mas a dor transbordava mesmo quando ela sorria. O menino não precisava entender a linguagem da alma para perceber a ausência de paz. Foi nesse momento que ela entendeu que o processo de emagrecer não a tornaria completa por si só. Que o buraco dentro dela não era feito apenas de comida. Era feito de lembranças não ditas, de dores não nomeadas, de perdões não concedidos. Ela começou a evitar a praia. Parou de nadar. Seus vídeos se tornaram mais raros. A fé, embora ainda presente, já não era buscada com o mesmo fervor. Ela se via diante do antigo medo. E se não for suficiente? E se tudo isso for só um disfarce? Voltou a ter compulsões esporádicas. Chorava sozinha depois. Não por arrependimento, mas por medo de regredir. Sentia que a menina de roupas largas, que comia escondida, ainda estava ali, esperando ser ignorada de novo. No auge da conquista, Isadora enfrentava o vazio que nenhuma conquista resolvia, a ausência de pertencimento. Ela tinha emagrecido, tinha seguidores, tinha roupa nova, mas ainda precisava descobrir quem era, para além do antes e depois. Porque às vezes, a parte mais difícil de se reinventar não é começar. É sustentar quem você está se tornando. Foi numa manhã abafada de janeiro que tudo pareceu ceder. Isadora acordou tarde, com dor de cabeça e sensação de peso no peito. Havia engolido, na noite anterior, não apenas comida, mas memórias. Vasculhou fotos antigas para tentar gravar um vídeo motivacional, mas se viu parada diante de uma imagem dela mesma com 150 quilos, sentada à beira da cama, com os olhos vazios. Não conseguiu seguir. Desligou o celular, trancou-se no banheiro e desabou. Chorou com um som que parecia engasgado há anos. Chorou pela infância, pela adolescência, pelos bolos de aniversário sem velas. Pelo pai que não foi, pela mãe que não sabia amar. Chorou pela menina que ela era, e que ainda gritava dentro dela pedindo colo. Pegou o terço, aquele velho, esquecido na gaveta. Apertou forte nas mãos como se fosse uma tábua de salvação. E então, pela primeira vez em muito tempo, falou com Deus sem vergonha. Eu emagreci, Senhor, mas por dentro eu ainda me arrasto. Me ajuda. No mesmo dia, recusou um convite para uma palestra que ela mesma sonhava em fazer. Sentia-se impostora, culpada por inspirar quando ainda se sentia tão frágil. Tentou explicar isso à amiga médica, aquela que lhe oferecerá a cirurgia meses antes. Mas a amiga apenas a escutou, com um olhar cheio de ternura e disse: o que te torna exemplo não é o que você venceu, é o que você continua enfrentando. Ninguém precisa estar curado para ser cura para alguém. Aquela frase atravessou como flecha. Porque naquele momento, Isadora percebeu, ela queria ser perfeita. Queria ser resultado. Mas Deus a chamava para ser processo. Naquela noite, voltou à praia. O mar ainda estava ali. A água ainda sabia abraçar. Ela entrou devagar. Sentiu o frio que dá vida. E nadou. Nadou como se estivesse batizando a si mesma. Nadou com lágrimas, com suor, com gratidão. E quando saiu da água, olhou para o céu e disse: eu aceito continuar, mesmo imperfeita.
Mesmo chorando, mesmo com medo, foi nesse mergulho que algo mudou. Não por fora, mas por dentro. Porque o fundo do poço, às vezes, é onde a gente encontra a força que vem do alto. A manhã seguinte chegou com uma luz diferente. Não no céu, mas dentro dela. Isadora se levantou mais cedo, fez café da manhã com calma e escreveu no espelho com batom vermelho: "Você está viva. Continue." Aquilo não era apenas um lembrete, era um pacto. Refez sua rotina. Voltou à praia com regularidade. Nadava menos para emagrecer e mais para se manter presente. A academia voltou a ser espaço de força, mas sem cobrança. Os vídeos reapareceram, desta vez mais simples, mais honestos. Em um deles, com a voz firme, disse: "Eu não estou curada. Eu estou caminhando." E às vezes, caminhar é um milagre. O impacto foi imediato. Mulheres de todos os cantos começaram a escrever. Não sobre dietas, mas sobre dor, sobre luta, sobre fé. Isadora passava a ser referência não porque tinha vencido tudo, mas porque mostrava que é possível continuar mesmo com os pedaços ainda colando por dentro. Com o apoio da amiga médica, passou a participar de encontros em centros comunitários. Começou a palestrar para grupos de apoio. Foi chamada para integrar uma campanha local de saúde emocional. E com o que recebia dessas ações, matriculou-se na faculdade de nutrição. Queria entender, com ciência, aquilo que aprendeu com a dor. Os desafios persistiam. Mas agora, ela sabia que não precisava vencê-los sozinha. Havia fé, havia rede, havia propósito. Um dia, enquanto caminhava pela orla, foi parada por uma mulher que a reconheceu. "Você é a moça dos vídeos, né? Eu voltei a andar por sua causa." Isadora sorriu. E naquele sorriso havia tudo: o peso da dor, a leveza da entrega e a certeza de que sua história já não era só sua. A ruptura não foi um rompimento. Foi um renascimento. Hoje, Isadora ainda mora em Salvador. A mesma cidade, a mesma praia. Mas não é mais a mesma mulher. O corpo é outro, sim, mais leve, mais saudável. Mas o que verdadeiramente mudou foi a forma como ela caminha, com os ombros erguidos e o olhar voltado para a frente. Na parede da sala, há um quadro simples com uma frase bordada à mão: "A fé me sustentou quando o mundo me deixou cair." Foi um presente de uma seguidora que a conheceu em um dos vídeos. E ali, entre aquele bordado e os brinquedos do filho, ela encontrou um novo sentido de lar. Isadora aprendeu que nem toda dor some. Algumas cicatrizam e ficam para lembrar. Mas ela também descobriu que existe beleza no imperfeito, força no tropeço, graça no recomeço. Os domingos agora são diferentes. Ela vai à igreja com o filho, depois caminham juntos pela orla. Conversam sobre tudo. E quando passam por alguém que parece invisível, ela diz baixinho: "Olhe com amor." Pode ser alguém que está prestes a recomeçar. Ela ainda grava vídeos, mas agora também escuta histórias. Responde cartas. Visita escolas. Palestra para meninas que carregam dores semelhantes às que um dia a paralisaram. A faculdade de nutrição segue firme. E, sempre que fala sobre alimentação, ela não começa pelo carboidrato ou pela proteína. Ela começa pelo afeto, pela escuta, pelo cuidado. Porque ela entendeu que o que realmente nutre não está no prato, está no olhar que se tem sobre si mesma. Sua história inspira. Mas, mais do que isso, desperta. E a pergunta que ela sempre deixa ao final de cada vídeo é a mesma que nos acompanha agora. O que te impede de começar hoje? Porque talvez o seu peso seja, na verdade, o seu chamado. Se essa história te emocionou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal. E nos comentários, conte de onde está nos assistindo e, se quiser, compartilhe sua própria história de superação. Alguém pode estar esperando exatamente o que você tem a dizer. Dores que transformam. Histórias que curam.